Shalom, shalom, irmãos, boa noite. Bem-vindos, ao nosso culto aqui online, diretamente do Ministério Morra Santo André, Morra Vem Viver, aqui em Santo André, São Paulo. Nós estamos reunidos aqui para adorarmos ao Altíssimo, para engrandecermos o nome dele, para estudarmos a palavra, para orarmos, uns pelos outros. Então, que nós possamos ser nesta noite edificados por aquilo que o Altíssimo ele trouxe ao meu espírito nesse dia. Inclusive, foi a palavra que eu também ministrei pela manhã, no Oséias da Manhã e do Ministério Morra Vem Viver, né? E eu creio que a palavra ela se renova e ela vai continuar falando conosco. Amém? Vamos estar orando, apresentando mais uma vez as nossas vidas ao nosso Pai, porque somos gratos a Ele por todos os benefícios, né, amados? Por todo o cuidado, por todo o amor que Ele tem por nós. E nós só podemos engrandecê-lo, honrá-lo, amá-lo, adorá-lo, e porque adorá-lo na beleza da santidade dele, porque Ele é perfeito em todas as coisas. E nós devemos dar graças ao nosso Pai, ao Todo-Poderoso, aquele que tem o controle, de todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Aleluias. Pai, nesta hora, neste momento, nós queremos te render graças, ó Pai, pelo teu amor, te render graças, ó Pai, pelo teu Espírito que habita em nós, Pai. Queremos te render graças por Yeshua HaMashiach, que entregou a vida, Senhor, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos remidos, para que nós fôssemos salvos, ó Pai. Nós te rendemos graças, ó Pai, pelo teu cuidado, te rendemos graças pelo teu amor para com as nossas vidas, para com cada ser humano, Senhor, porque tu tens um propósito para cada um de nós. Nós apresentamos nesta noite, Pai, as nossas vidas, pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos direcionando, nos fazendo, ó Pai, avançar no teu reino, nos fazendo, ó Pai, caminhar contigo, sermos direcionados pelo teu Espírito, honrarmos a Ti, ó Pai, que possamos, sermos instrumentos teus. Eu te peço, ó Pai, nesta hora que tu possas, estar guardando a vida do meu esposo, o pastor Kleber, a vida da minha filha Radassa, a vida do Azaf, meu filho, Pai. Que tudo aquilo que diz respeito, ó Pai, ao meu nome, que esteja guardado debaixo das tuas mãos, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Também, ó Pai, eu peço a Ti que venha guardar cada vida, Pai, cada família aqui representada, cada irmão, ó Pai, que está aqui presente conosco. E que aqueles que vão assistir depois, que eles também sejam guardados, que eles permaneçam, ó Pai, confiando em Ti, descansando em Ti. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Em Ti nós podemos confiar e em Ti nós podemos descansar. Alguns confiam em carros, confiam na força do seu próprio braço, mas nós, Pai, nós faremos menção do teu nome, nós vamos confiar em ti, porque tu és a nossa força. Tu és o nosso alicerce, tu és o fundamento da nossa vida. Em ti nós somos fortalecidos, nós somos guiados, nós somos conduzidos, ó Pai, no teu propósito. E por isso, ó Pai, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos, de cada família aqui representada. Que tu possas dar ordem, ó Pai, aos teus anjos em favor das nossas vidas, para nos guardar, continuar nos guardando, nos livrando, ó Pai, de todo o mal. Em nome de Yeshua HaMashiach. Toma, Pai, esta reunião, fala com cada um de nós, que o teu Espírito possa ministrar, ó Pai, ao nosso espírito, e o nosso espírito, ó Pai, ele possa ministrar a nossa alma, que por toda a caminhada que nós passamos, que nós vivemos desde o nosso nascimento, ó Pai, nós sabemos que feridas foram feitas na nossa alma. Nós temos muitas vezes a nossa alma ainda está fragmentada, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa trazer cura. Cura para a nossa alma, cura para o nosso corpo, ó Pai. Cura para o nosso espírito, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, nós oramos a Ti, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Louvado seja o nome do Altíssimo.
Como eu disse, eu ministrei essa palavra hoje falando sobre honra e desonra, pela manhã. Né? Tá até no canal lá do Ministério, né? Morra Vem Viver. Se vocês puderem também dar uma visitada lá no canal, né? No YouTube, e seguir. Tem muitas ministrações lá que são edificantes e dá um destino, né, também para as nossas vidas, assim, daquilo que é o propósito do eterno para as nossas vidas. Amém? Então, só que hoje, agora à noite, o que o Espírito trouxe, o Altíssimo trouxe ao meu espírito, é para nós falarmos sobre a questão da honra, de honrarmos ao Altíssimo, de nos posicionarmos em honra. E a palavra que eu quero usar é justamente a palavra do livro de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no seu capítulo 32. Eu coloquei para gravar? Não, não foi? Não, eu não coloquei para gravar. Aleluias. Coloquei para gravar? Ah, coloquei. Amém. Glória a Deus. Pensei que não tinha posto para gravar. Então vamos abrir a nossa escritura no livro de Êxodo, no capítulo 32, a partir do versículo 25. Shalom, shalom. Amém. Não sei, não estou conseguindo visualizar, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em Êxodo 32, 25, que está escrito: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor? Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Altíssimo, o Todo-Poderoso de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Altíssimo, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Amados, aqui a gente acabamos de ler uma passagem é, que tem muito assim falado ao meu espírito, porque exigiu aqui um posicionamento dos levitas. Quando a gente começa a ler o capítulo 32 do livro de Êxodo, vai falar justamente de de quando o povo de Israel, né, quando a nação de Israel, eles ali constroem, eles ali produzem um bezerro de ouro. É, Justamente quando Moisés ele sobe ao monte e ele passa aquele tempo ali com o Altíssimo, recebendo do Altíssimo os mandamentos. E quando ele está lá, né, com o Altíssimo, ai, minha cunhada, shalom, shalom, pastora Cláudia, aleluias. É, Quando ele está ali com o Altíssimo fala para ele: Olha, Moisés, o povo construiu, produziu um bezerro de ouro. Shalom, shalom, Taine, minha irmã, seja bem-vinda também. É, Construiu um bezerro de ouro. Desce, né? Desce para ver o que o teu povo fez.
mas eu posso exterminar o teu povo e te dar um outro povo. E ali Moisés ele intercede pelo povo, ele intercede diante do Altíssimo em favor do povo. E quando ele desce, ele vê justamente o bezerro de ouro produzido ali, né? Que Arão diz, o povo pede a Arão, Arão, nós queremos um Deus porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos libertou do Egito. Então, o que é que Arão faz? Olha, tragam para mim o ouro que vocês têm. E então, quando ele recebe o ouro, ele lança aquele ouro no fogo e ali é formado um bezerro de ouro, ou seja, aquilo que estava a idolatria do coração daquelas pessoas, né, do povo ali. Então, é formado ali o bezerro de ouro. E o que que acontece? Quando Moisés ele desce e vê, a atitude dele é fazer o quê? Quebrar as tábuas. Quebrar as tábuas dos mandamentos que o Altíssimo escreveu com o seu próprio dedo, né? Com a sua própria mão. O Altíssimo escreveu e deu a Moisés, e Moisés desce. E quando Moisés chega, aquela surpresa ali. E ele vai e se ira, quebra as tábuas, derrama ali derruba aquele bezerro de ouro, né? E então aí a partir do versículo 25 que nós acabamos de ler, é justamente o que Moisés ele fala para o povo, ele fala para Arão, fala assim, vendo Moisés, né, que o povo estava desenfreado, por quê? Porque Arão deixara solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, ele toma uma posição diante do povo de Israel, diante de Arão, e ele diz assim: quem é do Altíssimo que venha. Quem é do Altíssimo, que venha. E ali, os filhos de Levi, eles se juntam até a Moisés, ou seja, eles ficam do lado de Moisés. E quando a gente vê aqui a história, e o que eu quero trazer é essa questão de posicionamento, de honrarmos ao Altíssimo. Porque quando o povo ali, por sua instabilidade emocional, por sua impaciência, né, creio até que por causa da sua incredulidade, eles constroem aquele bezerro de ouro. Mas o Altíssimo diante dessa situação, os levitas, eles se posicionam e dizem, não, nós vamos honrar ao Altíssimo, né? Enquanto o povo ali teve uma atitude de desonra, por quê, amados? Eu entendo que é uma atitude de desonra, porque eles vão eles são, o Altíssimo é quem liberta eles, eles veem toda a atitude ali, tudo aquilo que o Altíssimo trouxe eles, a travessia do Mar Vermelho, a questão do maná, da água, enfim, aquela caminhada com o povo no deserto. O Altíssimo, ele tira o povo do Egito com mão forte, mas também na primeira oportunidade, o que é que eles dizem? Olha, eu não sei o que aconteceu com esse Moisés que nos libertou do Egito. Então, constrói para nós um ídolo. E isso é um princípio de desonra, de não reconhecer quem é o Todo-Poderoso, de não reconhecer quem é o seu líder. Então ali eu posso identificar essa desonra, né? Essa questão da desonra ali com o povo de Israel. Mas em contrapartida, a gente vê os levitas se posicionando em honra ao seu líder, em honra à voz do Altíssimo através do seu líder. E os levitas, eles se posicionam. Também tem uma passagem que fala que acerca da desonra, também a gente vai ver quando Rubem ele sobe, né? Ele é o filho primogênito. Para vocês verem como a questão da desonra ela traz uma cegueira espiritual. Né? Por quê? Porque é algo que está muitas vezes dentro de nós.
nas nossas emoções, talvez nas feridas da nossa alma, talvez através da nossa alma fragmentada, porque o povo, eles viviam o quê? Eles viviam escravizados. Então, eles saíram do Egito, vamos dizer assim, a gente já ouviu isso, eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu deles, ou seja, eles estavam ainda com a mentalidade escrava. Eles não eram escravos, eles foram escravizados, mas a mentalidade deles, mesmo tendo saído do Egito, era de escravidão. Então, por isso que eles são levados, né? Eu creio que eles são levados justamente a construir esse bezerro de ouro, porque eles queriam algo palpável. No Egito, os ídolos eram palpáveis, eram visíveis. Enquanto que o Altíssimo demonstra todo a sua glória, todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua majestade, sem ninguém precisar vê-lo, apenas crer. E é isso que nós precisamos fazer, né? Shalom, shalom, irmão Silvio, seja bem-vindo. Então, é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos crer. E uma das coisas que nos leva a crer, eu entendo, também é a obediência. Né? A obediência aos mandamentos, a obediência à palavra, a obediência ao Altíssimo. Sim, voltando na questão da desonra e da honra, aonde, mesmo naquele ambiente de desonra, da produção do bezerro de ouro, os levitas eles se posicionam em honra. E aí, então, eu entendo que é uma decisão difícil para os levitas, né? Uma obediência que eles precisavam executar, porque a ordem que Moisés dá é direta. É direcionada, dizer assim, Moisés está sendo ali somente um porta-voz daquilo que o Altíssimo tinha determinado para fazer com aqueles que desonraram a ele. Ele diz assim, é, versículo 27, aos quais disse, né, Moisés disse para os levitas, para os filhos, os descendentes da tribo de Levi, né, os da tribo de Levi. Ele diz assim: assim diz o Altíssimo, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta. Ou seja, a ordem do Altíssimo foi que aqueles que desonraram seriam mortos. E o interessante é que quando o Altíssimo dá ordem aos levitas, Moisés dá ordem aos levitas, ele diz assim: mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Irmãos, isso é uma decisão difícil, porque mas, apesar dessa decisão difícil, os levitas eles se posicionam em honra ao Altíssimo, em honra ao seu líder. E muitas vezes nós precisamos, ou melhor, na maioria das vezes e em todo o tempo, nós precisamos honrar a palavra, honrar ao Altíssimo. E como nós estamos vivendo as nossas vidas nos dias de hoje, será que nós não estamos dentro de nós desonrando ao Altíssimo? Como assim, irmã? Como é que eu estou desonrando ao Altíssimo? Está escrito que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quando Yeshua ele fala isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então, o princípio de honra é ouvir a ordem do Altíssimo, ou seja, ouvir o que a palavra nos direciona, ouvir o que a palavra nos ensina e obedecer. Esse é um princípio de honra. Porque temos aprendido que há uma diferença, amados. E não são o evangelho. Ele tem o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Ah, mas são dois evangelhos? Não, é um evangelho só que com definições diferentes. O evangelho da salvação é aquele evangelho que você é salvo. Se você crê em Jesus, se você confessar, né? Se você crer no seu coração e confessar com seus lábios, você vai ser salvo. Esse é o evangelho da salvação. Eu creio em Jesus, eu confesso, eu estou salva.
Agora, o evangelho do reino é diferente, porque o evangelho do reino é um evangelho de obediência e de cura. Porque, amados, muitas pessoas, elas estão, elas confessam a Yeshua, elas confessam o nome de Jesus, elas creem, elas estão na igreja, elas estão congregando, mas elas estão salvas, mas elas não governam. Não governam o quê? Não governam a sua alma. Porque estão com a alma fragmentada, com feridas na alma, e elas não conseguem governar, elas não conseguem reinar, justamente por causa dessa alma fragmentada. Por quê? Porque o evangelho do reino é obediência. Porque eu posso dizer assim, uma pessoa viver a vida toda, vamos dizer assim, a vida toda desregrada e no último minuto ali ela se arrepender, ela confessar a Jesus, ela crê, ela vai ser salva. Esse é o evangelho da salvação. Não precisa de nada, só precisa crer e confessar. Mas o evangelho do reino é diferente, porque o evangelho do reino eu creio, eu confesso, mas eu obedeço. Então, eu começo a ser, a minha alma ela começa a ser completa a partir do momento em que eu vou sendo curada através da palavra. Quando eu trouxe a história aqui do povo de Israel que saiu do Egito, eles ainda tinham a alma deles fragmentadas, eles ainda tinham a alma deles feridas, feridas na alma. Eles não conseguiam obedecer, eles não conseguiam crer, porque na primeira dificuldade, na primeira, vamos dizer assim, dificuldade que eles passavam, eles simplesmente deixavam de crer e eles simplesmente murmuravam e eles simplesmente se voltavam contra o Altíssimo. Então, Moisés ele vai para o monte. Ele vai buscar uma direção do Eterno, o líder vai buscar uma direção do Eterno, e o povo impaciente, o povo insatisfeito, o povo incrédulo, eles vão e criam um bezerro de ouro. E hoje eu posso. Isso é uma desonra ao Altíssimo, sim. E quais são hoje os motivos que nos levam a desonrar o Altíssimo? É quando eu recebo uma direção, quando eu recebo uma ordem, quando a palavra me diz o que fazer, mas eu escolho o caminho, ou seja, eu escolho a minha vontade. Eu escolho o que eu quero fazer. Então, isso é uma forma de desonrar ao Altíssimo, porque eu ouço a palavra, eu creio, eu sou salva, mas eu não obedeço. Isso eu estou desonrando. E isso traz uma cegueira espiritual. E isso vai fazer com que minha vida, ainda que eu esteja na igreja, ainda que eu esteja congregando, a minha vida vai permanecer da mesma forma. Porque, amados, a salvação quando nós cremos, quando nós confessamos, a nossa alma ela não é curada logo, imediatamente. Né? Nós somos. O pastor Kleber ele tem lançado no grupo falando, cada um videozinho falou sobre mentalidade. E essa semana ele falou sobre a questão que nós somos, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando eu creio em Jesus, o meu espírito que estava morto, ele vive, ele ressuscita, ele ganha vida de novo, ele ganha comunhão, ele ganha, ele volta a ter intimidade, né? Ele volta a ser, o Espírito Santo vem habitar no meu espírito e começa a ministrar ao meu espírito. Mas a alma, amados, a alma não. A alma, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser levada para a obediência, porque nós somos sempre levados a desonrar o Altíssimo.
E quando os levitas eles tomam essa posição, esse posicionamento de obedecer à voz do seu líder, de obedecer o comando, porque uma coisa é nós ouvirmos e outra é obedecermos. Quando eu falei né, no Novo Testamento está escrito, Yeshua diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, aquele que obedece, aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, eu preciso ouvir e obedecer. A palavra, ela é ministrada para trazer cura à nossa alma. Mas eu preciso ouvir e obedecer. Então, quais são os princípios de desonra que eu tenho feito em relação à palavra, em relação ao Altíssimo? Que nós possamos nos examinar. Porque, por exemplo, eu posso desonrar o Altíssimo quando o Altíssimo me dá uma direção para eu fazer algo, ou então eu oro ao Altíssimo por uma situação ou por uma resposta. Eu quero uma resposta do Altíssimo e eu oro, apresento a Ele. Mas hoje, por questão do mundo, né, imediatista, o que que acontece? Eu não aguardo a resposta dele. Eu não aguardo a direção dele. Eu tomo a minha própria decisão. Então, isso é um ídolo dentro de mim, como um ídolo para fazer a minha vontade, para fazer aquilo que eu quero fazer. Então, eu não aguardo a resposta do Altíssimo. Eu digo, não, o Altíssimo está demorando de responder, ele não respondeu, eu preciso decidir logo, eu preciso fazer isso, é amanhã que eu tenho que decidir, e aí eu vou e faço na força do meu braço. Então, isso é um ídolo que eu levanto dentro da minha alma, porque é uma questão de desonra. Eu estou desonrando ao Altíssimo, a autoridade dele, quando eu tomo as minhas próprias decisões. Desde quando, né, nós temos o Espírito Santo que nos instrui em todas as coisas, que nos instrui na palavra, que nos revela quem é Yeshua, que nos revela quem é o Pai. E o Espírito Santo, ele revela quem nós somos também. E nós precisamos, sim, sermos curados. Nós temos sim a nossa alma fragmentada e ela precisa ser completa, completa em Cristo, para que a gente aprenda a reinar. No culto passado eu falei sobre questão de perdão. O perdão é algo a falta de perdão é algo que fragmenta também a nossa alma. E quantas vezes, por causa de pequenas coisas, nós deixamos de perdoar o outro? E isso vai fragmentando a nossa alma. E quando nós não perdoamos, nós estamos desonrando ao Altíssimo, porque isso é um princípio da palavra. Perdoar. Perdão é um princípio. E eu preciso ter esse princípio na minha vida. Eu preciso viver esse princípio. Eu preciso ouvir sobre ele, sobre perdão, mas eu preciso obedecer, ou seja, eu preciso colocar em prática. Então, que nós tenhamos, que nós venhamos, na verdade, sempre examinarmos quais são os princípios que estão na minha vida, quais são os princípios que eu tenho seguido, aquilo que eu tenho ouvido, sabe? E eu tenho visto assim, eu vejo os status das pessoas, e o que é que eu percebo, o que é que eu tenho percebido nos status? Muitas palavras que estão na escritura, mas muitas palavras, amadas, que vêm, tipo, alimentar a sua alma, alimentar a dor, sabe? É como assim, tipo,
alimentar a sua força, sabe? A força de você ter conseguido passar por aquilo, sabe? São palavras assim que eu tenho percebido a questão também do vitimismo, de as pessoas se colocarem, sabe? Sempre naquele lugar de coitadinha, eu passei por isso, eu sofri, me traíram, me caluniaram, sabe? Sempre se coloca naquele lugar de coitadismo, de vitimismo. E nós nos esquecemos de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Deus, quem é que nós servimos. Então, a gente, hoje, o Evangelho tem sido muito um evangelho terapêutico. Mas nós precisamos viver um evangelho que confronta o nosso ego, que confronta o nosso eu, que nos põe de joelhos para buscar a face do Pai, porque nós reconhecemos quem nós somos, falhos. E isso, amados, não depende de nós, isso depende de Yeshua. Ele é o nosso, ele é quem vai nos curar, é ele quem nos salva. E o próprio Yeshua diz: olha, se você quer servir a mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar-se a si mesmo é negar o seu eu, é negar os ídolos que temos dentro de nós. Ídolos e fundamentos que nós construímos ao longo da nossa vida, da nossa jornada, seja ela na presença, exatamente alimentando ferimentos. É isso que eu vejo a missionária Daiane. Pessoas nas redes sociais, nos seus status, quando não estão dando indireta, estão alimentando os seus ferimentos, como se colocando como vítimas. E o que nós precisamos é nos apropriarmos da palavra, sabe? Ouvirmos a palavra, sermos confrontados na palavra, porque até se a gente passa por um tempo de calúnia, por um tempo de difamação, é, nós precisamos levar para a cruz. Porque diante da cruz ninguém tem razão, né? Então, quando eu levo para a cruz, quando eu levo para a cruz aquilo que o outro fez comigo, eu entendo que eu também fiz e Yeshua me perdoou. Talvez eu não tenha tido a mesma atitude que aquele irmão, aquela pessoa, aquele familiar teve para comigo, mas eu também tive atitudes ruins e Yeshua, ele me perdoou. Então, nós precisamos examinar a nós mesmos, negar o nosso eu, pedir a Yeshua, obedecer a palavra para que essas feridas sejam curadas e não é de uma hora para outra, porque muitas pessoas, é isso mesmo, são feridas no ventre, né? A gente hoje a ciência fala que a criança desde o ventre ela ouve. Então, muitas pessoas foram feridas desde o ventre, feridas na sua infância, feridas na sua adolescência, feridas agora também na sua vida adulta. Então nós precisamos examinar e a palavra, ela vem justamente para trazer cura. Mas não é uma cura de vitimismo, é uma cura de governo, uma cura de aonde eu coloco diante do Altíssimo essas feridas para que ele me cure. Porque sozinho nós não conseguimos ser curados. Nós precisamos o quê? Estar posicionados. E eu volto novamente para a questão dos levitas. Eles se posicionam diante do Altíssimo, diante da nação de Israel, eles se posicionam em honra. Apesar de uma decisão difícil, eles disseram: não, eu vou honrar o Altíssimo. E o evangelho que nós precisamos viver hoje é um evangelho de honra ao Altíssimo. Não é um evangelho, irmãos, mesclado. Amém. Seja bem-vinda, irmã Mara. Ô, Glória, sua cunhada, seja bem-vinda. Shalom, shalom. Então, não podemos viver um evangelho mesclado, irmãos. Misturado, como se fosse um evangelho terapêutico. É um evangelho de confronto, que nos posiciona em Yeshua. E ele nos cura. E,
O maior, para mim, o maior exemplo, e eu creio que os irmãos também vão entender dessa forma, que o maior exemplo de honra que nós temos é o próprio Yeshua. Vamos abrir a Bíblia no livro de João 8. João 8, aqui. No versículo 49 está escrito, né? Replicou, vamos ler o 48 para a gente poder compreender. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Yeshua: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Então, o maior exemplo de honra ao Altíssimo, de honra ao Pai, é Yeshua. Tanto, né, e que o Altíssimo ele nos dá esse mandamento, né, de nós honrarmos os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, Yeshua, a vida de Yeshua é marcada, irmãos, pela obediência, é marcada pela submissão e pelo amor ao Altíssimo. Então, e quando ele declara que eu honro ao meu Pai, né? Desde do início do ministério de Yeshua, nós vamos ver que ele, desde o seu ministério, né, até a sua morte, até a sua ressurreição, ele buscou fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é ler a palavra, obedecer a palavra. Essa é a vontade do Pai, né? Tem uma passagem, não sei se eu vou me recordar agora qual é a passagem, se os irmãos souberem aí, pode citar aí no chat, que Yeshua diz que a obra é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a obra de Yeshua e essa é a nossa obra, né? Ele fala que é ser conhecido. Não sei se eu vou me recordar, acho que é João também, que fala acerca justamente disso, que fazer a obra, né, do meu Pai é fazer o nome o meu nome conhecido, alguma coisa assim, irmão. Se vocês souberem aí, vocês me citam aí no chat aqui, a missionária Daiane que fica aí ligada. Mas eu não me recordo agora, mas isso também é fazer a vontade do Pai. Quando nós fazemos fazer a vontade do Pai, e a obra é justamente essa, é fazer Yeshua conhecido. A obra não é um ministério grandioso, uma igreja, não é isso, amados. A obra que o Altíssimo nos chama, que Yeshua nos chama para fazer, é fazer o nome dele conhecido, é levar aqueles que estão cativos, que estão oprimidos, né, que estão escravizados, levar a palavra, levar a verdade, levar Yeshua. E cada dia mais ensinando e aprendendo a honrar o nosso Pai. Aleluias. E ele diz assim, né? Então, Yeshua, ele é chamado, né, ele é o primogênito de toda a criação. Então, antes de todas as coisas serem criadas, ele já estava com o Pai, né? Porque no livro de Gênesis está escrito: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o Pai não estava ali sozinho, né? Estava o Filho, estava o Espírito Santo. Então, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Yeshua já existia. Tudo é feito por ele. Deixa eu ver. Tudo é feito por ele e para ele. Isso, amém. Glórias ao Altíssimo. A missionária Daiane trouxe aí, ó. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém. Mas também não é essa. Mas eu vou achar e eu vou postar lá no grupo e no meu status para vocês verem, viu, irmãos? Qual é a passagem que eu estou falando. Mas não é essa não, minha amada. Mas obrigada, viu?
Mas aqui também é uma passagem, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Deixa eu ver se não é um versículo acima que fala, porque é justamente falando sobre obras, sobre a obra, né? Versículo João 9, João 9:4. Ela tá lá pesquisando, olha, procurando, tá vendo? João 6:38. Isso. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ela tá dizendo assim, deixa eu ver se é esse, ó. João 6:38 está escrito: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, que nós tenhamos esse entendimento, irmãos, de honra, como Yeshua teve, em honrar ao Pai, em fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então, quando nós nos colocamos, Pai, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade. Esse é o nosso posicionamento. Os levitas poderiam ali se colocar dizendo: não, vou fazer, não vou matar meus irmãos, não. Que nada, vou matar meus amigos, não. Não vou matar os meus vizinhos. Mas eles dizem assim, mas eles dizem assim, não. Eles se posicionam e fazem a vontade, eles obedecem a voz do seu líder e ele executa a ordem que foi dada. E Yeshua aqui ele diz, está escrito, né, que ele não veio fazer a sua própria vontade. Será que nós não estamos fazendo a nossa própria vontade? E esse, amados, fazer a nossa própria vontade é sim desonrar ao Altíssimo. Porque se Yeshua, o primogênito, o Todo-Poderoso, ele desceu, ele veio até a terra, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai, como é que nós queremos fazer a nossa vontade? Não é verdade? E não a vontade do nosso Pai. Outra citação aqui que a Amada trouxe foi João 4:34, que ele diz: Jesus diz aos discípulos: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a, a, a vontade do Pai é justamente essa. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, que não é esses, não. Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Então, é justamente isso. Fazer a vontade do Pai é uma forma de honrá-lo, é uma forma de honrar o Altíssimo quando eu ouço e quando eu obedeço. Então, eu estou honrando ao Pai. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Não, não vou procurar agora não, porque eu tô pesquisando aqui, mas eu mando para vocês no grupo e posto lá no meu status, amém? Mas esses versículos que a irmã trouxe traz justamente, encaixa, né, com aquilo que eu estou falando. Que Yeshua, ele vem para fazer a vontade do Pai. Então, Yeshua é a maior demonstração de honra, o maior exemplo de honra que nós podemos ter para as nossas vidas. E nos posicionarmos nesse sentido. Pai, eu não quero fazer a minha vontade. Eu estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Qual é a vontade do Pai para a sua vida? Qual é a vontade do Pai para as nossas vidas? É proclamar Yeshua, é proclamar o reino. Né? João, o Batista, quando ele vem, ele diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele diz: Não, eu não sou o Messias. Mas eu vim como a voz que clama no deserto, trazendo, trazendo um alerta, um despertamento para as pessoas, para o povo. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então eu entendo também que essa é a vontade do Pai. É nós proclamarmos o reino, é proclamarmos o nome de Yeshua, é levarmos o nome de Yeshua para que as pessoas conheçam esse Yeshua, amados, porque eles precisam, as pessoas hoje precisam mais do que nunca, vamos dizer assim, nos tempos tão terríveis e tão difíceis que nós estamos vivendo.
O que nós podemos levar para as pessoas não são palavras de aconselhamento, palavras que não estão pautadas na escritura. É a verdade, é o caminho, é a vida, é Yeshua. Então, que nós possamos nos posicionar ouvindo a palavra, né? Porque somos salvos, né? Somos salvos aqui porque cremos que Yeshua é o Filho de Deus e cremos e confessamos, né? Confessamos e cremos em nosso coração que Yeshua é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se eu creio, eu sou salva. Mas eu preciso agora reinar sobre isso, né? Vamos dizer assim, governar, porque Yeshua, nós governamos hoje com Yeshua, né? Nas regiões celestiais, ele está lá, nós estamos assentados com ele em Cristo, né? Então, eu me posiciono, eu sou salva, eu me posiciono, eu ouço a palavra, eu obedeço e eu faço a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É fazer Yeshua conhecido. É levar Yeshua, é levar a verdade para aqueles que estão cativos, oprimidos, escravizados, presos. Porque Yeshua, ele é a libertação. Ele, o sangue de Yeshua, ele nos liberta, ele nos purifica, ele nos redime. E é isso que nós precisamos estar posicionados para fazermos a vontade do Pai, levando aqueles que estão cativos a palavra da verdade, que é Yeshua. E isso, com toda certeza, nós vamos estar honrando ao nosso Pai. Porque quando eu me posiciono e eu trago novamente os levitas, eles se posicionaram, eles ouviram, eles obedeceram e eles foram honrados, porque eles foram separados e escolhidos para estar ali servindo no tabernáculo. Então, eu entendo que quando nós honramos ao Altíssimo, nós também recebemos a honra dele. E a honra, amados, não é questão financeira, não é nada disso, não são coisas materiais. É a comunhão, porque a obediência nos leva à comunhão. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Quero agradecer a participação aqui de todos os irmãos, que o Altíssimo permaneça abençoando cada um. Fico feliz de todos estarem aqui, né, presentes, aqueles que vão assistir depois. Amém? Muito, muito obrigado. Creio que na próxima semana o pastor Kleber vai estar aqui também ministrando a palavra. Amém? Vamos orar. Pai, te rendemos graças, porque tu és perfeito. E nesta noite, Pai, o Senhor nos trouxe um direcionamento de que nós devemos honrar a Ti. E honrar a Ti, Pai, fazendo a Tua vontade. Assim como Yeshua fez a Tua vontade, Pai, Yeshua, ele declarou: Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Que da mesma forma nós tenhamos esse posicionamento de não fazermos a nossa vontade, mas fazer a Tua vontade, Pai. Levarmos o nome de Yeshua àqueles que precisam, levar a Tua palavra, a verdade, que é o próprio Yeshua declarando, proclamando o teu santo e poderoso nome, Pai. Muito obrigado, eu agradeço por cada vida, que tu possas abençoar cada um, Pai, nas suas necessidades, nas suas, não na sua vontade, Pai, mas nas suas necessidades, porque tu és Jeová Jireh, tu és o Deus da provisão, tu és aquele, Pai, que quando nós estamos escondidos debaixo quando nós cremos, né? Nós estamos debaixo do teu esconderijo, nós estamos escondidos em ti, Pai. E que tu possas visitar cada coração e continuar falando, Pai, através do teu Espírito Santo, esta ministração, esta palavra de honra, e nós possamos examinar os nossos corações para que a nossa alma seja curada, seja completa em Cristo. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Cada vida aqui estamos aqui reunidos em um só Espírito, com pessoas de vários lugares. E eu te rendo graças pela oportunidade, Pai, da internet nos proporcionar isso. De ver irmãos que estão longe, mas que estamos pertos, em unidade, porque temos o mesmo Espírito.
Muito obrigado, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shalom, shalom, meus irmãos. Amém. Que o Altíssimo permaneça abençoando cada um de vocês. Amém? Até a próxima terça-feira estaremos aqui reunidos novamente. Shalom, shalom. Shalom, Cunha. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Beijos.